Um grupo de golfinhos está brincando alegremente perto da superfície do Oceano Pacífico Norte em um dia ensolarado. Eles estão muito felizes, até que a superfície da água começa a ondular. Torna-se mais agitada, como um possível tsunami ou um vulcão subaquático se preparando para entrar em erupção. Seus instintos lhes dizem para sair rápido dali, mas eles não sabem qual caminho é mais seguro. Abruptamente, um barulho muito alto surge. A água explode para fora quando uma baleia gigante salta no ar. Olá, mamãe! Espere! Isso não é uma baleia, é um ictiosauro, um monstro marinho gigante que se parece com um dragão do período Triássico. Tem enormes 17 metros de comprimento e pesa 45 toneladas. Não parece muito diferente de um golfinho, mas esse monstro marinho não é seu parente. Os golfinhos se espalham de volta sob a água. Felizmente para eles, o ictiosauro não está interessado em almoçá-los. Está apenas brincando também. Esta espécie em particular está muito mais acostumada a comer moluscos, peixes menores e lulas, mas não há nada à vista. Então ela desaparece sob a superfície, nadando majestosamente, com suas enormes barbatanas e cauda longa e parecida com a de uma enguia. Já havia vagado pela terra, mas, como outros répteis terrestres pré-históricos, incluindo baleias e golfinhos modernos, retornou ao mar e evoluiu ao longo de milhões de anos. Seus membros foram transformados em nadadeiras. Algumas espécies tinham dígitos em suas nadadeiras ou falanges. Elas quase podiam se passar por mãos humanas. Bem, olá! Alguns possuíam uma barbatana dorsal. Sua cabeça era pontiaguda e suas mandíbulas continham dentes cônicos para capturar presas menores. Eles tinham olhos grandes, que provavelmente eram usados para enxergar em águas profundas. A barbatana caudal deles era feita para um golpe poderoso. Como algumas outras criaturas marinhas, podiam respirar ar e eram de sangue quente. Esses animais eram elegantes e tão bonitos quanto algumas das criaturas oceânicas de hoje. Inesperadamente, um vórtice do tempo subaquático se abre à sua frente, sugando tudo em seu caminho como um buraco negro subaquático. O ictiosauro é sugado para dentro, se debatendo, incapaz de controlar sua jornada, de volta ao passado profundo. Logo, é cuspido novamente, em sua era natural do período Triássico, durante o início da Era dos Dinossauros, há aproximadamente 247 milhões de anos. Ele nada com outros de sua espécie. Eles viviam em cardumes ou grupos de caça. Embora formas variadas tenham evoluído em todo o mundo, como o menor michossauro, vamos ficar com este, porque ele eventualmente acabará encontrando seu caminho para as mãos humanas modernas. Em termos evolutivos, os ictiossauros duraram muito tempo, milhões de anos. Há muitos fatores complexos envolvidos na forma como eles se extinguiram, mas em termos simplistas, as mudanças ambientais causaram declínios em grupos alimentares menores e grupos predatórios mais brutais. Alguns peixes também evoluíram e se tornaram rápidos demais para o ictiosauro. Então, vamos deixar nosso amigo aqui, incapaz de encontrar comida suficiente e perdendo para a árdua concorrência. Ele está com fome, cansado e fraco. Simplesmente se afasta com as correntes, eventualmente descansando no fundo do oceano. Milhões de anos se passaram. Durante as eras Triássica e Jurássica, o nível do mar gradualmente diminuiu, expondo vastas regiões do deserto. A área em que estamos nos concentrando se tornou nevada na parte ocidental dos Estados Unidos. Durante o período Cretáceo, uma cadeia de ilhas vulcânicas se formou. A agitação geológica continuou, trazendo o fundo do oceano para as montanhas modernas. Incorporados na rocha, bem, você pode imaginar, não apenas invertebrados antigos, mas criaturas mais modernas, como mamutes e preguiças gigantes. Que incrível variedade de vida selvagem! Mas não estamos aqui, hoje, por causa deles. Vamos descobrir o que aconteceu com o nosso amigo. Avance no tempo novamente para 1998. O lugar? As Montanhas Augusta, no noroeste de Nevada, ou mais especificamente, um local chamado Fossil Hill. Saindo da rocha estavam algumas vértebras. Os pesquisadores podiam dizer a que criatura elas pertenciam. Era claramente enorme. Estava tão fundida na rocha e de maneira tão complexa que a escavação levou muitos anos. Em setembro de 2011, os escavadores encontraram mais da fera. O crânio bem preservado, os membros anteriores e a região torácica.
Foi apenas em 2015 que o agora obviamente gigante ictiosauro pôde ser totalmente extraído. Os fósseis sobreviventes eram um crânio do tamanho de um homem totalmente crescido, um ombro e um apêndice parecido com uma nadadeira. Mesmo assim, foi preciso um helicóptero para movê-lo. A equipe nomeou a nova espécie Symbiospondylos yangorum. Symbiospondylos é uma palavra grega que significa espinha dorsal. Vamos chamar esse ictiosauro de espinhoso de agora em diante, porque ele já deveria ter um nome. E sejamos honestos, é muito mais fácil de falar. O espinhoso foi transportado por via aérea para o Museu de História Natural de Los Angeles e enviado para a Universidade de Bonn, na Alemanha. O estudo foi realizado pelo paleontólogo de vertebrados Martin Sander e seus colegas em colaboração com a Universidade de Mainz. Foi um achado único e verdadeiramente eletrizante, já que o réptil marinho foi o maior animal já descoberto dessa época. Até onde sabemos, afirmou Martin Sander, foi a primeira criatura gigante a habitar a Terra. Você pode pensar no espinhoso como o Tiranossauro Rex subaquático da sua era. Ele também é bastante notável, pois viveu apenas de 3 milhões a 5 milhões de anos após um evento de extinção em massa conhecido como a Grande Morte. Aconteceu há cerca de 252 milhões de anos. Este evento extinguiu aproximadamente 90% das formas de vida do mundo. O que causou isso? A versão curta foram tempestades elevadas e aumento no nível de acidez dos oceanos. Uma vez que uma parte da cadeia alimentar se extingue, causa um efeito dominó, como você pode imaginar. Logo, resta pouco para comer, e apenas os mais resistentes conseguem sobreviver. A atmosfera também tinha altos níveis de dióxido de carbono. Teorias argumentam que erupções vulcânicas gigantes causaram isso na Sibéria, conhecidas como traps siberianos. Foi a maior erupção vulcânica nos últimos 500 milhões de anos. As erupções duraram impressionantes 2 milhões de anos. Grandes volumes de lava basáltica cobriram uma grande área da Sibéria. Ainda hoje, o local é coberto por cerca de 7,77 milhões de quilômetros quadrados de rocha basáltica. Outras teorias dizem que um asteroide causou a Grande Morte em vez dos vulcões. De qualquer forma, o impacto foi o mesmo, e 81% das espécies marinhas da Terra e 70% das espécies vertebradas terrestres não existiam mais. Houve inúmeros eventos de extinção em massa, mas o tamanho e a existência do espinhoso são extraordinários em comparação com a Grande Morte. Geralmente levava 9 milhões de anos para que as espécies se recuperassem e atingissem esse tamanho, mas ele surgiu em menos da metade desse tempo. Usando modelos computacionais sofisticados, os pesquisadores examinaram a provável teia alimentar que atravessa a área agora conhecida como Fossil Hill. Eles criaram um ambiente antigo através dos dados disponíveis, descobrindo que as teias alimentares marinhas devem ter apoiado criaturas gigantes como os ictiossauros. A teoria é que o nosso espinhoso se alimentava de uma dieta diversificada e rica de moluscos marinhos, conhecidos como amonoides, que floresceram de 1 milhão a 3 milhões de anos após a Grande Morte. Os amonoides agora extintos preencheram o vazio ecológico após a extinção em massa e tinham excelentes condições de vida, sem muitos predadores para interferir com eles. Os ictiossauros também evoluíram rapidamente, porque foram as primeiras criaturas gigantes a povoar os oceanos do mundo. Os moluscos dos quais eles se alimentavam também estavam expostos a menos competição. O espinhoso tinha um suprimento enorme de alimentos. Ele comia como se não houvesse amanhã. Ao contrário das baleias, que se tornaram grandes devido ao consumo de alimentos como plâncton, o espinhoso e sua espécie cresceram muito por causa dos amonoides e levaram um tempo muito mais curto. Essa é uma boa mensagem para as crianças comerem de forma saudável. O interessante para nós hoje é que esses resultados mostram que os ecossistemas marinhos podem se acumular e responder bem a mudanças dramáticas como clima, atmosfera ou condições da água. Eles podem ter tido caminhos diferentes, mas alguns ictiossauros e baleias têm semelhanças. Ambos têm tamanho grande e falta de dentes proeminentes. Cachalotes mergulham fundo para caçar lulas gigantes. O espinhoso caçava da mesma forma. Eles usam um tipo de alimentação por filtro para extrair os alimentos da água. Nosso amigo provavelmente comeu peixes e possivelmente lulas e ictiossauros cada vez menores. Outras formas de ictiossauros tinham muitos dentes, com um crânio mais parecido com o de um lagarto gigante. Eles tinham dentes afiados.
Os ictiossauros nadaram pelos oceanos antigos por quase toda a era dos dinossauros. Fósseis de ictiossauros foram encontrados em muitos outros países, como Inglaterra, Noruega, Japão, Alemanha, Colômbia, China e Austrália. Eles eram os governantes subaquáticos do planeta na sua época. À medida que o Sol se põe, 250 milhões de anos atrás, podemos imaginar o espinhoso tendo um final melhor do que ele teve e tirando a cabeça da água para observar os tons laranja do céu intocado. Ele faz uma pausa por um momento antes de, mais uma vez, mergulhar debaixo d'água para se juntar a seus amigos, nadar feliz com seu grupo, procurar comida e aventura nos azuis profundos do Oceano Triássico. O peixe-mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira, quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A lula vampira. O nome da espécie é Vampiroteuthis infernalis, que se traduz como lula vampira do inferno. Ah, sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que basicamente pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A lula vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A vaquita. Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere, o quê? A vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos. Afinal, é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, para mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul. Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlânticus. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é na verdade a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Physalia physalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe olho de barril. Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase 1000 vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando, por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa.
Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kim Reisenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe-olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do Mioceno e o final do Plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1,80 m de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteuthis. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o Dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo-dumbo e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser à base de raios de sol e pirulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1,20 m de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2,20 m de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger.